Bom, hoje aqui no estúdio eu estou conversando com o professor Estevam, estamos falando sobre desempenho profissional e qual que é o papel do coach na ajuda da formação desses profissionais. Professor, antes do intervalo nós falamos sobre, que iríamos comentar sobre o desenvolvimento também desse profissional que se propõe a ajudar outras pessoas, né? Antes da gente continuar a conversa, então, eu gostaria de mostrar para os telespectadores um vídeo a respeito de uma atividade que é organizada e realizada pelo escritório do professor Estevam. Bem-vindo ao tour por Conversas Cruciais. O diálogo aberto é vital para o sucesso de qualquer organização. Quando as pessoas sentem que não podem discutir questões difíceis no trabalho ou ser sinceras sobre desempenho, projetos ou qualidade, pode haver baixa motivação, redução de eficiência, aumento de custos e atrasos em projetos. Imagine como sua organização poderia ser se nela houvesse um ambiente que favorecesse o diálogo aberto e o respeito mútuo. Como uma atmosfera assim afetaria a satisfação dos funcionários, a produtividade e os resultados que sua equipe está tentando entregar. Felizmente, há uma forma de promover um ambiente onde as pessoas falem umas com as outras, aberta e respeitosamente, mesmo quando haja altos interesses, opiniões divergentes e emoções exaltadas. Apresentamos o treinamento Conversas Cruciais, da Vital Smarts. O curso Conversas Cruciais ensina habilidades importantes para indivíduos, equipes e organizações que sofrem com resultados como baixa qualidade, atrasos em lançamentos de produtos, baixa satisfação do cliente ou relacionamentos prejudicados. Atinja resultados imediatos, mensuráveis e sustentáveis, criando condições na sua organização em que as pessoas falem abertamente e com total sinceridade sobre qualquer assunto. Coloque o treinamento Conversas Cruciais para funcionar e você irá gerar uma mudança rápida e sustentável. Colocará as iniciativas de volta nos trilhos e transformará pessoas com desempenho medíocre em contribuintes chaves. O treinamento ensina os participantes a solucionar discordâncias, construir aceitação e superar resistências, falar de modo convincente e não agressivo sobre altos interesses, questões emocionais ou controversas. Promover o trabalho em equipe e melhores tomadas de decisão. Construir equipes que trabalhem juntas e ajam com unidade e convicção. O treinamento também é fácil de ser ministrado, com várias opções de aplicação disponíveis, incluindo cursos de certificação, programas in-company e workshops abertos de 2 dias. O treinamento Conversas Cruciais é respaldado por mais de 30 anos de pesquisas e por um livro na lista dos mais vendidos do New York Times. Este programa premiado já ajudou mais de 2 milhões de pessoas e 300 das 500 maiores empresas da lista da revista Fortune a obterem resultados poderosos usando um método comprovado para gerar mudanças rápidas, sustentáveis e mensuráveis em comportamentos. Descubra como as habilidades de conversas cruciais podem motivar mudanças reais em sua organização hoje. Descubra por si mesmo as estratégias e ferramentas que já ajudaram milhões. Professora, a gente vê conversas cruciais. O ser humano tem a tendência de fugir dessas conversas cruciais? Sim. Por que a gente age dessa forma? Muitas vezes o que acontece, uma pessoa mais incisiva durante uma conversa, tá? Ela começa a expor o seu ponto e sempre com aquela ênfase muito grande. E a outra pessoa começa a ficar mais tímida e acaba ficando silenciosa, ela não coloca a sua opinião, tá? E isso acontece no ambiente corporativo, acontece em casa, acontece em qualquer momento de nossas vidas, tá? E o porquê da conversa crucial é onde nós temos que adquirir uma solução que seja bom para você, que seja bom para mim, um ganha-ganha, tá? E as pessoas geralmente elas se afastam, elas preferem, ok, eu faço, mas no ambiente corporativo isso pode ser extremamente prejudicial, porque ela diz que irá fazer algo e às vezes ela não tem a competência suficiente para isso, ou o tempo é muito limitado, e acaba que ela não faz o que ficou acertado pela imposição,
tá? E acaba tendo um problema muito grande para ser resolvido mais tarde. E a gente assistiu no vídeo, viu algumas informações a respeito, mas ele pode funcionar, por exemplo, em 2 dias, esse curso. Em 2 dias é possível mudar o comportamento da pessoa com relação a essa aceitação do comportamento do outro, da fala do outro e também aprender a se impor, não se impor de uma maneira saudável, né? O que eu tenho visto nesses treinamentos de conversas cruciais, transformação de pessoas. São ferramentas, são métodos onde a pessoa que é mais incisiva, por exemplo, ela vai aprender a se controlar, ela vai aprender a respirar, a expor, esperar a resposta, tá? E ao contrário, aquela pessoa que é mais calada, que normalmente se silencia, ela vai aprender que ela tem também que colocar a sua opinião, o que nós chamamos, tá? No bojo de ideias. Olha, o que você está falando eu acho muito interessante, eu acho bacana que nós façamos isso, mas aí ela passa a opinião dela, tá? Ou seja, há uma troca, mesmo a pessoa mais calada, ela consegue expor, consegue colocar isso. E a pessoa que é mais extrovertida, mais explosiva, ela consegue também esperar um momento e receber essas informações. As pessoas, o que a gente percebe, eu não sei se é a cultura do brasileiro, e o senhor vai poder dizer se isso é verdade, que no Brasil a gente tem essa cultura de valorizar quem se expõe mais. Então, quem se expõe mais tem quem sabe mais, quem se expõe mais é uma pessoa que é mais simpática, uma pessoa mais inteligente. E como lidar com isso para quem está do outro lado também? Né? Justamente, é onde entram conversas cruciais. Realmente existe essa cultura de quem fala mais, se expõe mais, é a pessoa que será mais ouvida. Mas, na verdade, fica comprovado que não. Ela pode se impor mais, mas a imposição nem sempre é resultado. Tá? Pode, digamos assim, trazer, de repente, a empatia do outro? Muitas vezes acontece. A pessoa fica calada, mas aquilo para ela não serviu para nada. Acabou, não serviu nada. Ela ouve por aqui e solta por aqui, tá? E o treinamento do Conversas, ele traz justamente esse equilíbrio, aonde a pessoa que ela fala muito, ela tem esse empoderamento, tem essa posição de ser mais agravante, ela consiga também dar um tempo para que a outra pessoa se exponha. Tá? O que nós temos visto com o resultado do Conversas Cruciais são empresas aumentarem faturamento em 60%. Tá? Dentro do RH, por exemplo, né, que é uma matéria bem interessante, tá? Os entrevistadores darem a oportunidade para que a pessoa se exponha, para que a pessoa fale também e você possa buscar um equilíbrio durante essa conversa. Já que o senhor tocou nesse tópico dos recursos humanos, né? Hoje, os recursos humanos têm contado com a proposta de atuação do coaching? Sim, exatamente. O que tem acontecido é que os departamentos de recursos humanos eles têm observado a necessidade de usar o coaching, o Conversas Cruciais, para que possa criar esse diálogo. Porque veja só, se você analisar, quando uma pessoa entra no departamento de RH, ela está sendo entrevistada, tá? Ela está respondendo as perguntas que o RH precisa saber dessa pessoa, desse candidato, tá? O RH percebeu que muitas vezes fica vago, não consegue ter a resposta necessária, tá? Por muitas vezes por não comunicar que vaga que está sendo candidato, ou não teve tempo de explorar, não teve tempo de buscar, etc. O que acontece com o profissional de RH? Ele tem que dar vazão para que a pessoa exponha com tranquilidade. Eu acredito que uma das maneiras que está acontecendo hoje no Brasil, uma prática comum, eu tenho vários profissionais de RH que têm feito a formação de coaching conosco, inclusive a formação de conversas cruciais, para que acabe esse gap, esse espaço entre a comunicação que o RH necessita e a do candidato. A gente pode observar também que a falha na comunicação muitas vezes vem pela falta da checagem do que foi dito. E isso não é só no ambiente profissional, é em todos os ambientes. E o Conversas Cruciais também atua nessa questão. Exatamente. Por quê? Eu consigo passar para você de uma maneira muito tranquila aquilo que eu espero. Tá? A minha comunicação para você é bem aberta e franca, sem nada escondido. Sem você começar a buscar, será que está entendendo? Será que entendeu? Não, é isso. A pergunta que tem que existir após você expor qualquer coisa, você entendeu? Existe alguma dúvida? E a contrapartida, olha, eu não entendi, você poderia me explicar um pouco mais esse ponto? O que você quis dizer com isso? É onde começa a criar o diálogo. O diálogo é isso, é troca de ideias. Tá? E muitas vezes as pessoas
Ah, eu não vou falar que eu entendi porque eu não quero que ele pense que eu não sou competente. E vice-versa. A pessoa que está falando, puxa vida, tomara que ele aprenda logo isso aqui, porque eu não tenho tempo para ficar explicando tudo isso. Pois é, muitas vezes, em decorrência da demanda, da correria do dia a dia, um superior pode até perguntar, você entendeu, mas sem muita disposição para realmente voltar a explicar aquela questão. Eu vou te passar como que funciona essa pergunta, você entendeu? Como que um profissional deve de agir. Ele acabou de explicar. Ponto, final. Você entendeu? Aí sim, mas não na sequência da frase, porque ela fica incorporada naquilo que você está explicando. Então, na verdade, você não deu tempo nem da pessoa oxigenar aquilo que você explicou. Dá um tempo, respira, pergunta. Você tem alguma dúvida? Aí sim começa a se criar uma conversa saudável. Pedir para que a pessoa explique aquilo que você acabou de falar. Como que o senhor vê essa posição, às vezes, da liderança? Terminou de falar, então me diz o que eu te falei. Isso é bom ou não? É muito bom. Na verdade, quando você começa a fazer um diálogo, onde você precisa passar pontos importantes para a pessoa, é sempre interessante que a pessoa tenha um papel e uma caneta em mãos. Tá? E você tem que criar esse hábito. Por quê? Quando são muitas informações, você começa a anotar. Olha, pelo que entendi, você quis dizer isso, correto? Ah, não, esse ponto aqui era... Ah, ok. Por quê? Para que você tenha realmente condições de poder ter, porque você está recebendo informação na primeira vez, pode ser que seja algum assunto novo, que você vai ter que explorar, vai ter que fazer uma pesquisa a respeito. Não tem problema você anotar. O nosso cérebro, ele é perfeito, claro, mas você tem que buscar maneiras de adquirir essa informação correta. A participação no Conversas Cruciais é aberta a qualquer interessado? Como que funciona? Sim, Conversas Cruciais aqui em Piracicaba, nós temos em Piracicaba, São Paulo, nós temos em Fortaleza, Bahia, Manaus, Acre. Como que funciona? São workshops abertos ou in company. O workshop aberto, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou passar o telefone da nossa empresa, que é o 19-3411-0106, tá? Ou então, por nosso e-mail, contato @zionscenter.com, contato @ZIONS Center CENTR.com. Aonde a pessoa pode entrar em contato, nós passamos informações. Nós teremos já um workshop acontecendo aqui em Piracicaba no dia 10 e 11 de julho, tá? Onde é um workshop aberto, onde as pessoas podem nos procurar, se inscrever e participar desse workshop aberto, ou em empresa. Nós já temos contatos com várias empresas em Piracicaba, onde nós iremos em company passar esse treinamento. Então, Conversas Cruciais, basta entrar em contato para saber um pouco mais. De repente, nesse workshop de 2 dias, já é possível tomar uma noção do que se trata e entender realmente e melhorar suas relações. Porém, vamos falar um pouquinho sobre a formação desse profissional do coaching. Quem são essas pessoas? Quem que está habilitado a seguir e construir uma carreira onde ele possa ajudar outras pessoas? Muito bem. O workshop, o treinamento, a formação de coach, ela é aberta também ao público. Tá? É claro que existem as pessoas que, por exemplo, um profissional da área médica, um profissional da área da odontologia, um profissional da área de comunicação, são profissionais que buscam no coaching de uma maneira mais direcionada. Também é um workshop aberto, tá? A Zions hoje é a empresa que faz a formação de coach com o maior número de horas no Brasil, tá? Nós formamos os coaches com 120 horas de treinamento, tá? Onde são 80 horas presenciais, onde ele vai aprender toda a parte teórica, de onde surgiu o coach, como que é o coach, para que serve o coaching, quais os tipos de coaching, que é o coaching life, o coaching business, que é o do negócio, o coaching de emagrecimento, o coaching de esporte. Ele vai aprender aonde que você pode aplicar o coaching, tá? E são 40, como eu falei, 2 blocos de 40 horas, tá? 80 horas o total. O último bloco de 40 horas é interessante, é onde ele coloca em prática. Ele já começa a colocar em prática, em sala, as sessões de coaching. Ele começa a aprender o que é um flow, para que serve você olhar para a pessoa e começar a identificar, por exemplo, no corpo, o que o corpo está falando. Essa pessoa está falando verdadeiramente, se expondo para você, ou ela está retendo alguma coisa. Então, durante a formação, ela aprende todas essas técnicas para que ela possa aplicar em seu cliente ou até mesmo no ambiente corporativo. Tá? Imagine você dentro do RH e você vai fazer uma entrevista de contratação, você usa o coaching.
Como? Através de perguntas, tá? Então é muito interessante mesmo, porque você consegue suprir todos os aspectos que as pessoas precisam para que seja um excelente profissional na área de coaching. Quem também precisar contratar um serviço como esse deve ficar atento com relação à formação desses profissionais, né? Porque o que a gente vê são o nome é um nome bonito, e aí as pessoas têm se apossam dessa nomenclatura, vamos dizer assim, para enriquecer currículos e tal, mas existem algumas qualificações necessárias para se ser um profissional competente nessa área, certamente. E como que a pessoa que quer contratar um serviço como esse, o que ela deve checar? Muito bem. Complementando a nossa formação, quando você termina, você tem que fazer um TCC. Você tem que fazer um projeto onde você vai ter, por exemplo, 20 filmes que você vai assistir e você vai ter que falar o que você entendeu, qual o sentimento que despertou em você sobre os filmes. Os livros, são mais de 48 livros que você irá ler, tá? E esse TCC vai ser apresentado para que nós possamos ver se você realmente já é o profissional que nós buscamos, tá? Agora, como cliente, primeira coisa, procure saber aonde esse profissional se formou. Qual o número de horas que ele fez? Eu sei de cursos no Brasil, tá? Até mesmo no exterior, de final de semana, ou então a pessoa se forma através da internet. Eu não consigo entender como que você vai fazer uma formação pela internet de um profissional que vai lidar com vidas, com sonhos. Não consigo entender. Você procura entender isso, busque quem essa pessoa já atendeu. Olha, eu já trabalhei com fulano, já trabalhei com ciclano, pega indicações, não custa nada, tá? E esse profissional, ele tem que ser gabaritado, literalmente, porque ele vai trabalhar principalmente com os seus sonhos, e se o seu sonho for destruído, é uma situação muito complicada. Porque não existe uma associação que certifique a atividade? Não existe uma associação que verifique se as formações estão sendo corretas. Isso não existe no Brasil. Existe sim no exterior, nos Estados Unidos, e existe na Europa. No Brasil não existe nenhuma associação onde ela possa verificar se esses profissionais estão sendo gabaritados. Também vai acontecer uma palestra, não é? Que também tem a participação de um dos profissionais envolvidos nesse processo, que inclusive já esteve aqui em entrevista com a gente. O que será tratado exatamente nessa palestra? Como que ela vai ser ministrada? Onde vai ser? Perfeito. Hoje, a Zions, a nossa empresa, ela é considerada a maior empresa de treinamentos e desenvolvimento humano no Brasil, tá? Por isso nós temos parcerias com a Vital Smart, que é a maior empresa de treinamentos dos Estados Unidos, tá?